Bom dia, igreja, pode se assentar, amém? Amém. Glória a Deus. Como estão, queridos? Tudo bem com vocês? Amém? Pastor Sérgio está treinando sua equipe, né? Colocou todos nós aqui, final do ano, janeiro, para dar uma treinada na turma, e tem sido uma bênção, amém? Quero honrar o Osmar aqui pela palavra de domingo. Falei para ele que foi a primeira vez que eu vi um homem ministrar uma palavra sobre Lia. E como é importante essa direção que foi destinada no Éden para o homem. Sobre o homem está este lugar de nos dar direção. E quando Osmar ministrava, eu já tinha ouvido muitas palavras ministradas por mulheres sobre Lia, mas eu confesso que eu senti às vezes muitas emoções, mas poucas direções. E ele trouxe uma direção certeira para o nosso coração, amém? Não sei se para vocês foi assim, mas para nós ficamos como ovelha comendo essa palavra a semana toda, lembrando dos detalhes dela, que foi uma bênção na nossa vida. Mas aí ele me deixou com uma mega responsabilidade, né, Osmar? Por favor, hein? Tentar falar algo para vocês com esta mesma excelência, e graças a Deus nós temos o nosso parceiro Espírito Santo, que sempre está conosco. E naquilo que eu não conseguir comunicar, eu tenho certeza que o Senhor irá comunicar ao coração de vocês, amém? Vamos orar então por um momento, até que as pessoas consigam voltar do ministério infantil. Pai, nós queremos apresentar a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Pai, pelo um calendário, Senhor, nós estamos no último domingo deste ano de 2025. Mas o Senhor é o Pai que nos surpreende, é o Pai que nos ama, é o Pai que sempre tem algo a mais para acrescentar aos seus filhos. Pai, então eu peço para que nessa manhã, não porque eu estou ministrando, mas porque o Teu Espírito Santo está aqui, cada um de nós possamos sair daqui com a porção que cabe a nós, para que nós possamos crescer em entendimento, graça, amor e tudo aquilo que é necessário para a nossa jornada, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo por esta manhã, eu te louvo, Pai, pela alegria de poder estar num ambiente, num país, num lugar onde nós somos livres para falar, demonstrar e viver o Teu amor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém. Queridos, algumas semanas eu fui exposta a um texto filosófico que capturou meu coração. Vocês não acham que está muito alto? Está tudo bem para vocês? Não está muito estridente? Ok? Beleza. E esse texto capturou meu coração. Eu falei, uau, esses caras estavam ali para conhecer Jesus, não é assim? Eu vejo assim. E aí depois, passou mais uns dias, nós estávamos reunidos, estudando algumas coisas para o nosso retiro de líderes em janeiro, e vieram algumas perguntas um tanto capciosas, que também fizeram mexer coisas de dentro do meu coração, e ver o quanto há uma necessidade ainda de um fundamento profundo, para que a gente viva intensamente até as canções que nós cantamos esta manhã. Mas o nosso Pai é um Pai amoroso, eu o vejo assim, e eu vejo Ele nos apontando este caminho o tempo todo, para que a gente deseje e viva intensamente esse aperfeiçoamento, para que o nosso fim seja a jornada da vida eterna, amém? Então eu queria que vocês abrissem Provérbios 4:18. E a palavra do Senhor diz assim em Provérbios 4:18: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito.
Abram também em 1 Coríntios 13, 11. Amém? Paulo falando à igreja, de Corinto. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Essa exposição que eu comentei com vocês falava sobre o quanto nós negligenciamos viver o básico, aquilo que seria ideal, o solo perfeito para que a gente possa construir coisas permanentes e duradouras. Acontece que hoje, nos dias de hoje, o que nós mais temos, em qualquer lugar que você procurar, Instagram, qualquer plataforma, internet, se você colocar a pergunta, como coloco o básico na minha vida, como que eu coloco ordem na minha vida, você vai ter milhares de cursos, milhares de textos, milhares de vídeos, dicas maravilhosas, dicas não tão boas assim, falando sobre como colocar ordem na nossa vida. Mas às vezes a gente é muito confundido com a palavra ordem, com a palavra rotina, com a palavra que diz respeito a colocar limites. Por quê? Talvez alguns de nós entendam a ordem como uma rigidez, como algo militarizado, como algo que não importa o que você vai sentir ou pensar, você precisa fazer. E algumas pessoas acham que viver numa desordem é uma vida de liberdade, que também é outra mentira. Porque a palavra de Deus nos aponta um lugar de equilíbrio, um lugar onde nós podemos estar vivendo o equilíbrio da maneira certa, no tempo certo, na condição que a nossa mentalidade está neste momento. E infelizmente, por conta de tantos conflitos, informações e confusões, a vida ordenada, aquilo que é essencial, ocupa o centro daquilo que a vida ordenada é aquela em que o essencial ocupa o centro e aquilo que é supérfluo ocupa o lugar que cabe. Então o que nós vamos vendo? A gente às vezes está tão cansado, atarefado, esgotado de coisas que não deveriam ser essenciais para a nossa vida. Nós vamos negociando o essencial e nos entulhando de coisas que não são essenciais, são supérfluos e nos encontramos frustrados, desanimados, cansados. Mas a verdade é que, por que a gente vai atrás do supérfluo? Por que a gente vai atrás dos atalhos? Porque se você perguntar para qualquer um aqui, até para as crianças, o que elas querem viver, vão dizer uma vida boa, uma vida confortável, uma vida com saúde, uma vida onde o meu trabalho, o sucesso do meu trabalho determinou o meu sucesso financeiro. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer uma vida boa, é ou não é verdade? Alguém aqui não quer ter uma vida boa? Amém? O fato é que quando estas demais coisas vão ocupando o que é essencial, é que infelizmente a coisa vai desandando na nossa jornada. Mas para viver o essencial, o que será que a gente precisa? O que é essencial para nós? O que é básico para nós? O que será que a gente precisa? O que será que é importante para nós? E eu achei muito interessante porque as canções de hoje falavam exatamente isso. Existe uma prioridade, uma ordem, uma hierarquia interior para que a gente consiga viver a plena vontade de Deus para a nossa jornada. Então, mas o que você vai dizer para as pessoas que estão tentando viver uma vida boa ou uma vida agradável? Às vezes você vai conversar com alguém que fala assim: não, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ser uma pessoa que se exercita, uma pessoa que come bem, e ela expõe para nós todo o seu desejo. Acontece que não é que ela não queira viver isso, o problema é que ela não está governando esse desejo. E para o ato de governo, o ato de realmente cumprir estas coisas, o realizar estas coisas, ele vai precisar passar pelo trilho de disciplina, que talvez para muitos soe assim, bastante embaraçoso. Disciplina, continuidade, permanência. Então, para que a gente saia do âmbito do desejo
e vá para este lugar de plena realização, é necessário entendermos a questão do que a disciplina vai nos trazendo. Eu vou compartilhar com vocês 2 pensamentos que eu li dentro desse estudo que eu fui exposta. Aristóteles, ele fala assim: aquilo que o homem repete diariamente molda aquilo que ele se torna. Não existe identidade separada do hábito. A excelência é um hábito. Torna-se excelente quem faz o bem repetidas vezes, até que o bem já não demande mais esforço, apenas obediência à sua própria natureza. Agostinho, na obra Confissões, ele traz que uma vida desordenada começa na alma, antes de se manifestar no corpo ou na rotina. Uma alma que deseja tudo, deseja mal. Quando os afetos estão muito desorganizados, o homem se torna escravo dos seus impulsos. Ele é arrastado pelo que brilha, pelo que promete prazer imediato, pelo que distrai o próprio vazio. Ele chama isso de viver disperso, e a dispersão é o contrário da presença. Quem vive disperso nunca está sempre tentando escapar de si mesmo. A vida ordenada começa quando se aprende a escolher aquilo que vale permanecer. E aí a gente começa uma faxina em tudo aquilo que a gente faz. Será que tudo aquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia precisa permanecer sendo feito? Se a pessoa que não sabe considerar aquilo que é sagrado, aquilo que é prioridade, ela se entrega àquilo que for urgente. Você já ouviu aquela frase? Eu virei a agenda do outro, eu estou fazendo aquilo que as pessoas querem que eu faça, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero estudar, o que eu quero trabalhar. Provavelmente foi colocando no lugar da prioridade distrações, atalhos. Isso tem sido realmente um grande ladrão da tua jornada. Se não sabe o que é essencial, será seduzido pelo que é mais confortável. Não ter autorresponsabilidade é confortável. Já viram assim em casa, quando a gente começa a dar tarefas, né, para as crianças, de lavar a louça, fazer as coisas ali rotineiras de casa? No começo até é bonitinho, depois é uma reclamação só. Por quê? Porque ela assumiu uma responsabilidade. E levando para o macro da nossa vida adulta, às vezes é melhor ficar no supérfluo do que realmente assumir uma coisa de todo o coração, porque isso vai mexer com o nosso interior. A desordem de hoje em dia não vem da falta de inteligência, mas da falta de prioridade interior. Queridos, não há nada que nós não possamos descobrir, ler, saber, estudar. Não há nada que a gente possa se dedicar, que a gente não vá aprender. Não há nada. Mas então não é uma falta de inteligência, mas uma falta de entender qual é a sua prioridade. Quem não sabe o que deve vir em primeiro lugar, coloca qualquer coisa lá. E quando aquilo que é supérfluo se torna prioridade, aquilo que deveria ser essencial vai definhando. Quando você parar para refletir em 2025 e parar para pensar as coisas que você planejou no dia 28 de dezembro de 2024, talvez você se depare com coisas que definharam, que você não fez ou que você começou fazer, que você decidiu que você iria ser mais intencional em algumas atitudes, mas agora você começou a perceber que não, meu Deus, definhou, isso naufragou, aquilo naufragou. Hoje se vive em um mundo de atalhos e de muitos desejos, queridos. Nossa, isso me capturou. Muitos desejam um corpo forte, um corpo saudável, mas não estão dispostos a fazer exercício físico e uma boa alimentação.
Muitos querem ter saúde emocional. Quantos milhares de cursos de saúde emocional se tem hoje? Quantos? Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu fui estudar psicanálise, tinha gente que só fazia faltar fazer o sinal da cruz para mim. Meu Deus, vai ficar endemoniada essa pastora. Hoje todo mundo é psicanalista, todo mundo é terapeuta. E é muito interessante que essa semana passada eu tive uma conversa com alguém, né, que fez um curso de emocional. E ela começou ali a falar, né, com tanta base a respeito das coisas, até que seu marido chegou. Quando seu marido chegou, toda a base psicanalítica dela foi por ralo. Ela esqueceu de todos os conselhos que ela estava dando. Por quê? Às vezes é mais fácil cuidar da vida do outro do que da nossa vida. Muitos querem ter saúde emocional, mas se intoxicam e deixam a mente com grandes estímulos constantes. Sabia que isso também é uma distração para que você não melhore? Muitos querem ter relacionamentos profundos. E eu nunca vi uma geração que tenha reclamado tanto de falta de amigos. Mas infelizmente, viciaram em relações utilitárias e descartáveis. Tem muita gente desejando paz, já não é mais a Miss Brasil, gente, somos todos nós. Nós desejamos a paz, mas infelizmente vivemos uma compulsão por novidades, consumo e distração. Esses atalhos prometem um resultado, mas sem transformação. Mas tudo que não transforma, não permanece. E é por isso que muitos buscam atalhos, começam empolgados, dietas, leituras bíblicas, leituras de livros, cursos universitários, cursos livres, tantas coisas. Mas os primeiros obstáculos que vão necessitar que uma base do básico tenha sido fundamentado, essas pessoas desistem e sucumbem para mais um título de desistência de um propósito que parecia brilhante, mas que infelizmente não era. Então, muitas vezes, não é falta de força de vontade, ok? Então, quando alguém falar para você, vou começar uma dieta, de novo, essa pessoa está lutando, ela está desejando fazer essa dieta. A questão é que ela não entendeu ainda que para realizar esse ato vai necessitar de muita disciplina. Mas não é dessa disciplina exorbitante, é da disciplina do básico. Paulo, ele vai exortando a igreja de Corinto aqui, falando sobre a condição deles imatura e carnal. Ele fala assim em 1 Coríntios 3, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora, porque ainda são carnais. Eles estavam numa discussão nessa passagem bíblica, quem era de Paulo e quem era de Apolo. Queridos, imagine eu tendo que falar para essas pessoas, na minha ignorância e na minha carnalidade, pelo amor de Deus, o reino dos céus está nos esperando. Vocês estão preocupados quem é de Paulo e quem é de Apolo? Por favor, por favor. Mas também estaria errado. Mas ele amoroso aqui, um Paulo amoroso, transformado, falando, né, para esses irmãos. Queria tanto falar de coisas espirituais para vocês. Queria tanto ter vindo aqui para a gente ter uma conversa tão profunda a respeito da jornada do reino dos céus. Mas vamos lá, vamos voltar de novo. Vamos voltar para que vocês entendam o fundamento da base e o fundamento do básico. Mas o que é, em primeiro lugar, o que a Bíblia nos aponta, o que é primeiro? O que ela nos instrui? Porque, apesar de grandes pensadores falarem coisas muito profundas, a minha jornada é norteada pela palavra de Deus, como a de vocês também. E aí nós vamos ali para Mateus 6,33, que nos diz, buscai primeiro ai não, apaga essa luz, por favor. O reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Esse é o mapa perfeito, queridos. É o mapa perfeito para a gente encontrar quais são as prioridades da nossa jornada. Deuteronômio fala também: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Lembra o que Aristóteles falou ali? Que é preciso ter força, que é preciso investir para que a gente consiga viver a plenitude do amor, sair da margem do desejo e entrar profundamente naquilo que é amor, que é verdade. Provérbios também diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, a partir daí, eu criei uma lista aqui, que me tem sido muito útil, e eu gostaria que seja útil para vocês também. Talvez você vai identificar aqui um checklist: já fiz, não tem problema, queridos. A repetição, ela faz parte do aprofundamento na nossa jornada de fé, amém? Então, para ordenar, para tentar entender melhor o que é o básico, como que eu vou conseguir colocar as coisas no seu lugar e não chegar em 2026, no final do ano, frustrado com um monte de coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz. Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, uma jornada para transformar, né, a nossa vida. Em primeiro lugar, como uma atitude de consciência mesmo e autorresponsabilidade, acordar e dormir em um horário fixo. Mas o que tem de espiritual nisso? Tudo, queridos, tudo. O nosso cérebro precisa entender que nós temos uma ordem de dormir, uma ordem de acordar, e a ordem faz parte da nossa jornada cristã, porque em 1 Coríntios 14:40, Paulo fala assim: que tudo, porém, seja feito com ordem e decência. E Davi sabia do valor de dormir, ele sabia do valor desse descanso do sono, porque ele disse assim para nós: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então decida, se decidir dormir, sim, decida um horário para você dormir e acordar, um horário realmente possível, coerente com a tua rotina, né? Agora você vai fazer uma limpeza, né, de coisas que não precisam mais permanecer. Então defina um horário realista, acorde todos os dias e vá dormir todos os dias no mesmo horário, até nos finais de semana. Enxergue esse cuidado como uma mordomia do corpo. Nosso corpo é para a glória de Deus também. Quem dorme de qualquer jeito vive se arrastando e enfraquece a vontade. Dormir pouco não é natural para o corpo que o Senhor nos fez, e dormir muito também não. Então decida de uma forma simples. A ordem não começa na força, mas nas pequenas atitudes. Por quê? Mas eu tenho acostumado a dormir 1h da manhã. Então decida essa semana dormir 00:30. Na outra semana 00:00. Na outra semana 11:30. Decida, tome uma decisão. Aí, se você quiser ir se aprofundar, vai na internet e pergunta: quais são os benefícios de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário? Amém? Segundo conselho do básico que eu quero dar para vocês: comam comida de verdade. Queridos, vamos descascar embalagem, abrir embalagem menos e cozinhar mais. O cozinhar é terapêutico. Olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios de novo: portanto, quer comam, quer bebam, faça qualquer coisa para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Tome essa atitude. Eu lembro que há uns 14 anos atrás, eu tive um sonho que Jesus chegava na minha casa e falava: filha, vamos cozinhar o maná? E nós íamos para a cozinha e ele falava para mim: liga essa panela. E eu ligava a panela e ele picava os ingredientes daquele maná: cenoura, tomate, abobrinha, folhas. E ele colocava na panela e eu falava assim: Jesus, é tudo tão simples, os ingredientes desse maná.
É tudo tão fácil de fazer. E ele sorria enquanto eu mexia aquela panela. Queridos, o cozinhar é terapêutico, comer uma comida saudável é terapêutico, nem que seja um arroz, um ovinho, com tomatinho, vai valer a pena. Coma alimentos saudáveis, priorize isso na sua casa, deixe que o lanche, o delivery seja o evento da família. Vai ter um evento hoje, qual nós vamos comer um lanche, se torne o evento da família. Considere cozinhar como uma atitude sagrada. Não precisa de alta gastronomia, queridos, não precisa. Você tem preguiça de cozinhar? Eu vou te dar uma dica então. Liga o MasterChef, vai te dar uma fome, você não vai ter nenhum daqueles ingredientes, ok? E você vai cozinhar o que tem. Mas a dica é mais profunda, você precisa ter verduras na sua casa. Arrozinho na sua casa, ovinho na sua casa. Querido, você vai comer. Fizemos várias vezes lá em casa isso. Comendo simples, olhando lagostas e sei lá mais o que na televisão, mas feliz. Por quê? A gente queria só comer. Então pega essa dica de ouro. Cozinhar é um estímulo aos nossos sentidos. Nos ensina a esperar, a valorizar os processos. Ele é terapêutico. Estão comigo ainda? Ninguém quis fugir? Amém? Terceiro conselho do aprofundamento do básico na tua jornada. Movimente seu corpo diariamente. Amém? Nós vemos uma cultura da idolatria do corpo e da saúde, queridos, mas a palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus nos revela um Jesus que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. A palavra de Deus vai nos falando que Paulo quer lembrar, né, escrevendo a carta para Timóteo, lembrar que o exercício tem um valor. Tem gente que não gosta de exercitar e lê esse versículo assim: o exercício físico é de algum valor, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele tem valor para você, é isso que Paulo está falando. Não vai ter valor na piedade, não vai ter valor no próximo, vai ter valor para você. E você estando bem, você vai exercer essa piedade. Então, exercite-se, faça exercício. Mas como? Vou fazer inscrição na academia? Não. Separe pelo menos 20 minutos para você se exercitar, fazer caminhada. Mas em silêncio. Aproveite esse momento para ser um momento de solitude. Não coloca pregação para ouvir, música agitada. Coloca uma música instrumental. Tenha um momento com você, deixa fundamentar esse valor de movimentar o corpo. O andar, gente, ele assenta os nossos pensamentos, as nossas emoções. Eu vejo lá em casa, o Valdir, ele tem muito disso. De repente nós estamos fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco ele fala assim: amor, eu preciso andar, nem que seja 10 minutos. E vai. Uma volta, gente, com toda coisa organizada, todas as coisas na caixinha, todas as coisas bem fundamentadas. Ministra uma palavra para nós, a gente aceita Jesus de novo e fica uma bênção. Amém? Por quê? Porque assenta. Ele encontrou esse caminho de assentar os seus pensamentos. Escolha ver o exercício como um treino de obediência do corpo à vontade de Deus, não apenas como uma estética. Então, você não sabe o que você vai fazer hoje à tarde? Vai caminhar. Ai, mas eu vou no parque. Deixa lá. Reveza você com o marido, quem tem criança. Brinca um pouco que é minha vez, depois eu volto, é a tua vez de caminhar. Sai andar, sai a refletir na sua vida, refletir no movimento do teu corpo, refletir o quanto isso pode fazer bem para você. O quarto conselho do fundamento do básico que eu quero deixar aqui: escolha eliminar o que enfraquece o teu espírito. Em Romanos 12:2 diz: não se deixe conformar com este mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Avalie quais têm sido os enfraquecedores da sua jornada.
É rede social, é consumo, é vício, são as suas emoções, são os seus relacionamentos? Avalie. Avalie qual tem sido o grande dreno do seu bem-estar e tem roubado a tua jornada. Reconheça a partir desta avaliação que você tem um problema. Olha, realmente eu preciso considerar que eu tenho um problema com isso. Quem assume as falhas inicia um processo de governo da própria vida. Você sabia disso? Quando a gente assume, eu preciso mudar isso, você fecha a porta para aquilo que não conseguia ser mudado, você esgota aquele estilo de vida que precisava ser esgotado, e você inicia um novo processo, fundamentando o básico. Desenvolva uma estratégia a partir daí, uma estratégia possível, para que a transformação seja efetiva. Se o seu problema for, queridos, rede social, defina um horário para a rede social, defina como você vai responder o WhatsApp, faça uma definição clara, possível a respeito disso. Se o seu problema for o celular, queridos, vou te dar a dica do milhão. Desliga essas notificações. Queridos, eu tenho minhas notificações do meu celular desligados há anos. Nunca me fez falta. Nunca. Então desligue as notificações, tome uma atitude. Ah, mas tem algumas coisas que eu preciso. Então tá, deixa 2 aplicativos com as notificações ligadas, o restante desliga. É só distração. Se o teu problema é consumo, elimine aplicativos de consumo, elimine cartões de loja, elimine cartão de crédito se for necessário. E avalie se realmente a sua vida financeira não precisa ser transformada e mudada segundo aquilo que você ganha. Porque talvez você realmente gasta aquilo que você não ganha. E é por isso que você vive tão apurado e atarefado aí no que diz respeito às suas finanças. Se o seu problema é vício, reconheça que é um vício. Queridos, a gente tem a terrível ilusão de achar que vícios são drogas e bebidas, mas existem tantos vícios. Se o teu problema é rede social, já se tornou um vício, você não vive sem isso, é um vício. Comer demais é um vício, a compulsão alimentar é um vício. Fora os outros vícios que infelizmente não estão imunes na igreja do Senhor. Pornografias, acessos a sites que não condiz realmente ali com o padrão daquilo que Deus tem para nós. Inclusive ficar seguindo pessoas, youtubers, páginas o tempo todo. Querido, sabia que a maioria daquilo é tudo uma mentira? É tudo uma mentira. Eu relatei dessa psicanalista que eu tive uma conversa, queridos. Se vocês verem a página dela, vocês falam, meu Deus, eu quero uma consulta com essa mulher. Mas até a aparência dela está distorcida nas fotos. Você olha para ela, parece uma mulher de 40 anos. Ela tem muito mais que isso. Então a grande coisa que a gente às vezes fica se iludindo na internet, a grande maioria das coisas ali não são verdades, são inverdades. Se o seu problema são relacionamentos, reveja o quanto você tem se frustrado ou esperado que pessoas solucionem os seus problemas, ou que as pessoas sejam a fonte da sua alegria e aceitação. Lembra o que o Júnior ministrou para nós semana passada? Lia precisou encontrar este lugar de pleno pertencimento em Deus, porque ela vivia um mar de frustrações até então. Cuide, pois a quem acolhe suas dores, mas não te desafia, sempre concorda sem te questionar, pode estar sofrendo da mesma dor. Relacionamentos saudáveis nos levam a amadurecer, ampliam o nosso olhar e nos fazem desejar ser uma pessoa melhor. Então essa parte relacional é tão importante, queridos. Cuida para quem você entrega os segredos do seu coração. Cuida para quem você fala das tuas coisas. E o 5º conselho aqui, que talvez você poderia pensar, esse deveria ser o primeiro.
Mas por que eu quis colocar todos esses outros antes, queridos? Porque trabalhando no Ministério de Cura, a gente viu tantas pessoas pedindo para serem curadas sem ter vida com Deus, sem entender como que trabalhava essa forma de vida com Deus. E sabe aonde que elas esbarravam? No básico, no cuidado pessoal, no cuidado das emoções, no cuidado da alimentação, no cuidado dos relacionamentos. E se tornava impossível ter algo efetivo daquilo que Deus gostaria de fazer. Até porque muitas nem sabiam o que realmente precisavam. Eu fico pensando, hoje em dia, com tanta coisa fútil que a gente vê, né, e às vezes é exposto, o que um paralítico envolvido com uma rede social falaria para Jesus quando ele perguntasse: o que queres que eu te faça? Queridos, e não está longe de eu acreditar que essa pessoa falaria: você pode me dar mais 3 milhões de seguidores? Então, as distorções que vão realmente consumindo aquilo que Deus tem para cada um de nós. O quinto, mais importante, que a partir do fundamento do básico você vai conseguir viver de forma intensa e intencional. Uma vida de meditação. Você sabia que a meditação, ela não está atrelada a religiões ou aos orientais ou às pessoas que estão desenvolvendo, né, coisas espirituais? A meditação é algo bíblico. A meditação é algo que Deus deixou para nós. É viver o silêncio. Eu lembro que um período eu tinha tanto aceleramento na minha mente que eu fui exposta a uma mulher cristã que tem um curso que se chama Cristãos que Meditam. Queridos, foi uma grande ferramenta para a minha vida, porque eu entendi ali a importância de você desfrutar do silêncio. O silêncio também é de Deus, e você conseguir deixar teu cérebro ser ordenado pelo Espírito Santo, deixar que os versículos se tornem vida dentro da sua mente, através da meditação. E Davi, ele sabia disso, e ele escreveu em Salmo 46, aquiete-se e saibam que eu sou Deus. É interessante que Davi mandava a alma dele ficar quieta. Vocês lembram dos salmos que fala: aquieta minha alma, aquieta minha alma? Porque a alma estava se debatendo dentro dele. Era um homem de guerra, era um homem de batalha, estava fugindo do sogro, ele queria matar ele. E Davi encontrou esse refúgio de quietude e de meditação no Senhor. Então eu quero desafiar você. Procure lá, Cristãos que Meditam. Eu acho que no Spotify tem. Escute uma vez, veja a ideia. Ah, não é só isso. Procure então, na internet tem outros também. Mas mais que tudo, se desafie a ficar 3 minutos em silêncio, sem canção, sem direção, simplesmente ouvindo aquilo que Deus deseja falar com você. O próximo passo é a leitura da palavra de Deus, queridos. Davi também fala: escondi a tua palavra no meu coração. A palavra de Deus é suficiente para transformar nossa forma de pensar e agir. Em Hebreus fala 4:12, a palavra de Deus é como algo poderoso que penetra profundamente no ser humano, revelando seus pensamentos e intenções como uma espada de 2 gumes, que alcançam a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os propósitos do coração. Escolha então, queridos, um plano bíblico possível para você. Inicie hoje, queridos, é só uma data. Inicia hoje um plano bíblico possível para você. A repetição te levará a um lugar de plena transformação.
a busca pela palavra, logo você vai perceber que nas suas orações, nos seus pensamentos, a forma que você comunica, você irá estar falando da palavra de Deus, sem citar livros, sem citar capítulos, sem citar versículos. Você já parou para pensar que muitos de nós seremos a única Bíblia que as pessoas vão ler? Olha a importância de termos a palavra viva na nossa jornada e no nosso dia a dia. O próximo conselho é a oração. E Jesus fala sobre esse princípio maravilhoso da oração, de se retirar, de ter um tempo, de estar só com Ele. Queridos, eu sei que muitos aqui oram o tempo todo, eu falo com Deus o tempo todo, mas não é Deus que precisa disso, é nós que precisamos ter a disciplina de separar um tempo para estar com Ele. E é interessante que Jesus fala assim em Mateus 6, mas quando você orar, não é orar o tempo todo, não é falar com Deus o tempo todo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que estás no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. A oração é uma construção relacional com Deus. E o último conselho aqui, atrelado ao quinto princípio básico, é o jejum. O jejum mortifica a nossa carne e deixa o nosso espírito atento. Sendo assim, seu propósito primário é a mortificação da nossa carne. Queridos, muitos exemplos de jejum, de propósitos de jejum, nós vemos na palavra de Deus. Para consagração, arrependimento de pecado, lutos, aflições, muitos. Mas o propósito original é matar a carnalidade e deixar o nosso espírito sensível àquilo que o Pai deseja revelar a nós. Então, nenhuma dessas atitudes básicas que eu citei aqui, foram cinco atitudes básicas. Durma bem, coma bem. Qual que é o próximo? Vamos ver quem está atento aí. Movimente o corpo. Próximo. Isso, escolha eliminar o que enfraquece o seu espírito. E o último, exatamente, escolha entender profundamente que as disciplinas bíblicas são o nosso maior benefício. Escolha isso. Nenhuma dessas atitudes vão exigir de nenhum de nós talento, dinheiro, muito tempo livre, condições especiais ou uma motivação de atalhos. O básico é o que qualquer pessoa pode fazer. Quem volta ao básico percebe algo curioso. O que é bom demora, mas permanece. E o que é fácil vem rápido, mas se dissolve com o tempo. Fundamentar o básico não é viver mediocridade, mas é edificar o solo perfeito para viver coisas verdadeiras de forma intencional e transformadora. Colocar a vida em ordem significa fazer o que é necessário antes do que é confortável. Significa aprender a suportar o desconforto inicial de construir algo que depois vai valer muito a pena. Significa reconhecer que o básico é extremamente poderoso e que o mundo moderno tenta convencer do contrário, porque quer vender soluções rápidas. Para aplicar o básico é preciso renunciar certos hábitos que se infiltram na vida moderna, tão confortável, mas que empobrece a nossa alma. E para finalizar aqui, queridos, eu quero deixar aquilo que o apóstolo João descreve em sua carta de 1 João 2, a partir do 16. Ele fala sobre esse sistema de valor oposto aos valores de Deus,
que produz uma mentalidade de desordem. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E eu quero ler isso para vocês. A cobiça da carne nos leva a desejar sem envolver. Destrói a capacidade de amar, porque ensina o corpo a desejar o que não é vivo. Ensina o olhar a ver o outro como um objeto de consumo e não como um mistério digno de respeito. O cérebro vicia no excesso de estímulo e perde a capacidade de ser tocado pela realidade simples. O toque, o olhar, a presença. Uma pessoa intoxicada por isso não consegue sustentar um vínculo, porque o coração está treinado para abandonar assim que o prazer é resolvido. Esses são os sintomas de quem está contaminado com a cobiça da carne. A cobiça dos olhos nos conduz ao desejo pelo que se vê, poder, beleza, status, uma forma de luxúria visual e material. Todo um sistema de aparência e comunicação para perpetuar o sistema de valor carnal. Queridos, é tão sério isso, porque eu vejo na igreja de Cristo, tão profundamente, a cobiça imperando em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Hoje é um status ser cristão. Eu comentava com o Felipe um dia lá em casa, que eu sou péssima para rede social, gente, eu só consigo seguir Jesus e ele não tem Instagram, ok? Então assim, quando você receber uma curtida minha, fala, meu Deus, é de Deus, porque não vejo Instagram, vejo muito pouco. E um dia eu fui ali treinar, vamos dar uma treinada, né? Ver as pessoas, ver os amigos, e eu comecei a ver uma série de modelos de cristãs, como se comportar, cabelo, roupa, como falar, vamos honrar o nosso marido, gente, aquilo foi me dando um negócio, eu falei assim, qual que é a diferença do grupo do funk, qual que é a diferença do grupo dos empresários, qual que é a diferença do grupo dos legendários? Sabe o que me pareceu? Tijolos, não pessoas. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas, queridos, e um fortalecimento daquele padrão que não é real, aquilo não é real, queridos. Eu queria honrar meu marido todos os dias, não consigo, não é verdade isso. Eu queria fazê-lo feliz todos os dias, como a mulher de Provérbios fez, não consigo, tem dia que eu piso na bola. Eu queria cuidar da minha casa da melhor forma. Tem dia que não rola, gente, não dá. Eu brinco que às vezes a casa está tão bagunçada, que existe um estudo da perícia policial, que fala que como eles identificam um assassinato por um psicopata ou um assassinato por uma pessoa qualquer que matou alguém ali no momento de ira. Eles identificam pela desordem. Uma casa bagunçada, de coisa jogada, roupa jogada, sapato jogado, é muito mais comum acontecer numa investigação, um assassinato ali. Pelo perfil da casa eles percebem, houve uma briga, há uma desordem nesta casa, há uma coisa desordenada e isso fundamentou no assassinato. Eu brincava muito com os meninos lá em casa, quando eu entrava no quarto deles, gente, só falta a gente matar um aqui, o negócio está um caos, vamos resolver esse negócio? Lá em casa também, meu Deus, gente, está facinho de acontecer uma morte aqui, vamos resolver esse caos? Queridos, existe uma vida real e verdadeira quando a gente prioriza o básico. E a soberba da vida, orgulho, arrogância, ostentação, vanglória e o desejo de impressionar os outros com bens, posição e inteligência. Queridos, nós temos, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor purifique essa cultura de honrar as pessoas, de declarar palavras de honra a essas pessoas. Mas eu percebo que ela se tornou um ídolo.
quase que uma obrigação. Você vai numa festa, você é obrigado a honrar aquela pessoa. Eu não tenho nada para falar naquele momento. Obrigada, me convidou, tá tudo bem, estou feliz, ok? Mas virou uma cultura, uma idolatria de honrar. E eu lembro, gente, sabe que as coisas são muito construídas. Em 99, 98, né? Quem é mais velho aqui sabe. Quem não é, não dê risada de nós, mas eu quero dizer algo para vocês. Existiam no Brasil programas de entrevistas. E eram para pessoas mais cultas. Ou pessoas comediantes, engraçadas. Aí, o apresentador Fausto Silva teve uma grande ideia de honrar artistas em seu programa e criou um quadro chamado Arquivo Confidencial. Quem assistiu aqui Arquivo Confidencial? Choramos horrores, né, gente? Horrores. Porque a gente foi vendo que aquelas pessoas tinham uma vida comum. Tinham amigos, tinham família. E aquilo foi muito importante. A gente começar a olhar como algo comum. Mas o que a gente percebe? Que de lá para cá, os arquivos confidenciais foram se especializando. E há pessoas que acham que toda a vida dela, ela precisa colocar na rede social. Esses dias nós ouvimos uma entrevista de um cantor, João Alexandre, e ele falando assim, o quanto fútil se tornou valoroso nos dias de hoje. Ele falou que ele estava lendo, né, vendo no Instagram, uma pessoa comentando de outra pessoa, e ele foi ver. E essa pessoa faz o quê? Ele acorda de manhã, toma seu café da manhã, pãozinho com manteiga, pão, daí sai, vai trabalhar, perto do meio-dia ele vai almoçar, almoça, tira foto do prato, aí de tarde ele sai do trabalho, faz uma academia, toma um copo de suco e vai dormir, e daí embaixo estava descrito: uau, isso mudou minha vida. Uau, olha o que esse cara faz, é surpreendente. Queridos, e a gente com tanta oportunidade de falar do Evangelho, a gente fica se preocupando em mostrar marcas de roupa, grifes, estilos. Ah, não. Invertemos o valor porque faltou a base. Nesse processo de fundamentação do básico, quando esses pensadores, querido Aristóteles, nasceu 300 anos antes de Jesus. Quando veio essa linha de pensamento dele, ele estava falando de formação de caráter. A formação de caráter está relacionado em fundamentarmos aquilo que é básico. Agostinho fala sobre este processo como uma ordenação de amor. A gente fundamentar o básico pensando naquilo que mais importa. E Jesus, Ele quer nos chamar nesse dia 28 de dezembro de 2025. Pegue sua palavra, querido, abra Mateus 11, a partir do 25. Mateus 11, 25 diz: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, para finalizar, eu quero contar uma experiência que eu tive com o Senhor.
Há um tempo atrás eu estava tão sobrecarregada, tão cansada. O Senhor me espremendo para que eu vivesse o básico de forma mais intencional. E aí a gente lida com sobrecargas. E eu lembro que um dia nós estávamos aqui num culto normal e eu caí no choro aqui. E eu comecei a orar. E uma irmã aqui da igreja veio orar por mim e falou assim para mim: eu vejo nas suas costas uma pequena mochila. É uma mochilinha. Mas você não está com essa mochila. Mas você, em espírito, está com uma mochilinha pequena. E eu achei isso, engraçado aquilo. Eu falei assim, amém, E quando eu sentei, o Espírito Santo falou para mim: pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Deus falou, gente, há coisas que nós vamos precisar carregar. Há esforços que nós vamos precisar fazer. Há situações que nós vamos precisar enfrentar. Há coisas que cabem a nós criarmos atitudes, rotinas, repetições para viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Mas o Espírito Santo falou para mim aquele dia: mas não esqueça que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu dei o meu jugo suave e o meu fardo leve para carregar o seu. O Senhor deseja carregar os nossos fardos, os nossos enganos, levar os nossos pecados ao mar do esquecimento, tirar as distrações e os atalhos e fundamentar a partir do básico a nossa jornada. Nunca se fez tão necessário, queridos, nos dias de hoje, voltarmos para aquilo que é puro e simples. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento e que a partir de todo este análise, eu queria tanto trazer uma coisa mais legal, gente, engraçada para vocês. Vocês sabem que eu adoro contar piada. Mas seria negligência da minha parte não trazer essa mentalidade daquilo que é puro e simples. Queridos, vocês não estão tropeçando naquilo que é grande. Vocês estão tropeçando no básico. E ao ler toda essa lista, queridos, eu me vi falando como Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu ainda insisto em fazer. Mas eu quero prosseguir, que é para o alvo, que é Cristo em mim, através de mim. Queridos, eu quero tanto me parecer com Jesus. Eu quero tanto me parecer com Jesus. Eu não quero chegar com títulos diante das pessoas para demonstrar aquele que capturou o meu coração. Eu não quero chegar com funções, atividades, boas obras, se o meu olhar, o meu ouvir, o meu falar não comunicar aquele que deu a vida por mim. Viver o básico, fundamentar este solo, queridos, tem a ver com o autoconhecimento que somente o Espírito Santo pode nos levar a destrinchar todas as nossas mazelas e revelar quanto tesouro carregamos, porque o Pai nos deu de graça. O Pai nos deu de graça habilidades, talentos, ações, olhares de misericórdia. O Pai nos deu para que nós experimentássemos o amor dele em dar a outro esse amor. Então que nessa retrospectiva, nem sei se acontece isso ainda nos canais abertos, a gente não assiste mais. Nessa tua retrospectiva de 2025 e projeção de 2026, eu realmente espero, assim como está sendo desafiador para mim, insistir em me parecer com Jesus, que seja o desafio nobre de cada um de vocês também. Vamos render tudo a Ele. Amém.
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra dividir. Sei que depender perfeitamente, mas eu preciso acreditar e confiar.
nos lançar na Tua presença, Pai. Não queremos ser encontrados dispersos, Pai. Dispersos quando o Teu Espírito passar e procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ah, Pai, porque a perfeição aos Teus olhos, Pai, é um coração contrito e quebrantado. Porque o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, Pai. Ah, Senhor, nos ensina a verdadeiramente renunciar coisas que farão diferença na nossa vida. E nos ensina a colher, Pai, tesouros que transformarão a nossa jornada. Ah, Pai, porque tudo isso aqui é uma passagem, Senhor, há uma eternidade nos esperando. Ah, Pai, nos ensina, Senhor, a trilhar essa jornada, Pai, revelando Cristo em nós, revelando Cristo vivo em nós, Pai. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja, Pai. Eu quero abençoar a Tua noiva e declarar, Senhor, que o Senhor é apaixonado por cada uma destas pessoas. Ah, Pai, quando o Senhor nos pede para buscar o Senhor em primeiro lugar e a Sua justiça, não é um ditador, mas é um Pai que sabe que nessa busca teremos plena alegria, plena satisfação, plena comunhão. O Senhor sabe, Pai, que é tudo aquilo que a nossa alma precisa, que a nossa mente precisa. Ah, Pai, purifica a nossa jornada, edifica, Senhor, a Tua obra. Pai, nos ensina, Senhor, a apontar para o Senhor em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que tocamos, em tudo aquilo, ó Pai, que verdadeiramente vai revelar o Teu santo nome, Pai. Eu abençoo, Senhor, os Teus filhos. Pai, eu abençoo este análise pessoal. Eu abençoo, Senhor, a projeção daquilo que a partir daí sair pro futuro, para 2026. Pai, nós tomamos posse da palavra entregada pelo Júnior nesse altar, que este ano serão anos de águas tranquilas. Ah, Pai, nós queremos viver a tranquilidade segundo a Tua palavra, Pai, porque a paz não é falta, Senhor, de conflitos e desafios, mas é convicção de que nós temos o Deus da paz, o Deus da paz. Senhor, nos molda, nos edifica, Senhor, como igreja. Senhor, nós queremos celebrar o Senhor, Pai, por todo aquilo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Então abençoa, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, e que eles possam ir, Senhor, com o coração cheio de vontade de serem transformados para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Serginho, posso liberar? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém? Amém, vão na paz. Abrace aí 10 irmãos no mínimo, amém? Rumo pro básico, em nome de Jesus.